uma passageira que viajava no metrô de Londres, com um comportamento estranho e com indagações que futuramente iriam se transformar em fatos reais. É essa história que nós iremos conhecer hoje em Vídeo Mistério. A história que nós iremos apresentar hoje para vocês é narrada por Cíntia, que mora na cidade de Curitiba nos dias atuais e tem um pouco mais dos seus 30 anos. Quando ela tinha 22, praticamente aí há 8 anos atrás, ela se recorda que estava fazendo intercâmbio na cidade de Londres, onde, como já era de costume, até o caminho da escola, ela pegava o trem numa estação chamada North Action, sentido a Notting Hill Gate. E ela se recorda que lá pelo meio do caminho, 2 estações depois, subiu uma mulher aparentando mais ou menos os seus 27, 28 anos, mas muito inquieta, com um caderno contendo uma série de anotações. De princípio, ela logo imaginou que fosse uma estudante, tal qual como ela, que estava ali de repente tomando nota e estudando para a prova de última hora, como é muito comum nós vermos nos trens, nos metrôs, nos ônibus, enfim. E a tal mulher, ela foi sentar justamente ao lado da Cíntia no metrô. E ela se recorda que ela apresentava um comportamento muito inquieto, sabe, tal qual uma pessoa que está muito, mas muito nervosa de verdade e está ao ponto até mesmo de se debater em alguns instantes. Praticamente como se ela tivesse brigado com alguém recentemente e quisesse desabafar ou até mesmo partir para cima de alguém ali naquele momento dentro do metrô. E a Cíntia começou a ficar muito cismada, não só por esse comportamento inquieto da passageira, mas também por uma aparência um tanto diferenciada que ela apresentava. Como eu disse ainda há pouco, ela aparentava mais ou menos 28 anos, não chegava a ser feia necessariamente, mas tinha um rosto diferenciado dos demais passageiros que estavam dentro do metrô, e isso era facilmente notado. A sua formação facial era bem mais alargada que o comum, tinha olhos azuis e grandes, assim como a boca também era bem alargada. E além de tudo, ela tinha uma estatura muito acima dos padrões normais. Entre mais ou menos ali, a Cíntia chuta entre 1,86 m a 1,90 m. E logo ela diz que reparou também que ela não estava usando salto. Ela falava um idioma inglês e começava a repetir sem parar várias questões que estavam ali dentro do caderno, dentro de suas anotações, mas de uma maneira muito rápida, que a Cíntia, mesmo já tendo um domínio da língua local, não conseguia necessariamente identificar o que ela estava falando consigo mesma, e de uma forma até mesmo muito agressiva, o que levou a Cíntia inclusive a querer levantar do banco e sentar em outro muito próximo. Porém ela ficou meio ressabiada, afinal de contas ela não queria deixar a situação um tanto desconfortável, sabe? Tipo, pô, vou sair do seu lado porque você não bate muito bem e eu quero imediatamente ir sentar no banco da frente. Porém, passadas 2 estações, Cíntia não aguentou a curiosidade e espichou os olhos para um manuscrito que estava datado por anos e acontecimentos históricos, como por exemplo, em 1940, início da Segunda Guerra, 1945, bombardeio a tal local, 61, assassinato de fulano, e por aí seguiam as anotações sempre com referências cronológicas. E nesse exato momento, a Cíntia ainda relata que ela começou a escutar um determinado barulho muito estranho, como se fosse um zumbido de abelha, vindo da região da orelha da tal passageira misteriosa que estava do lado dela. E ela se recorda também que ela nem disfarçou, imediatamente ela já fitou, olhou para o ouvido, né, para a orelha da moça, e viu que ela tinha como se fosse hoje o que chamamos de ponto eletrônico, porém transparente, ou até mesmo poderia se confundir com esses tais aparelhos de surdez. Cada vez que o aparelho zumbia, a tal figura misteriosa repetia, veja bem pessoal, instintivamente, referências cronológicas, dentro das quais estavam marcadas em seu caderno,
depois seguidas com referências sobre latitude e longitude. E logo em seguida, além de ela já estar falando sozinha consigo mesma, ela começou a aumentar o tom de voz, seguida de uma lamúria, e repetir instintivamente em inglês: "No, I can't, it's impossible", ou seja, eu não posso, isso é impossível. Um dia a seguir, muito, mas muito estranhamente, ela virou até com um rosto bem pálido, desesperado para Cynthia, e lhe perguntou instintivamente: 1988, é esse o ano que vocês estão vivendo aqui nesse momento? Por favor, me ajude. E a seguir, Cynthia disse que riu, sem imaginar o que estava passando exatamente, onde lhe respondeu: "Não, senhora, nós estamos em 2005. E logo em seguida, a tal figura misteriosa voltou a falar sozinha, ou até mesmo com o tal ponto eletrônico, porém já em outra língua. Cynthia diz que, talvez até mesmo por sua ignorância em decifrar o dialeto que ela estava proferindo no momento, somente percebeu que era algo parecido com o russo, mas ela não pode dizer exatamente com exatidão que era esse mesmo idioma que ela estava proferindo. E logo depois ela voltou a falar em inglês, mas dessa vez questionando a Cynthia com uma pergunta que anos depois iria deixar muitas dúvidas no ar. Ela virou para ela e simplesmente perguntou: "Por favor, preciso muito de uma informação. Você sabe se já ocorreu uma chacina na cidade de Paris, onde morreram várias pessoas, seguidas de outras explosões provocadas por um ataque terrorista?" E Cynthia esboçou outro sorriso, simplesmente olhou para ela e falou assim: "Olha, não sei absolutamente nada sobre isso." Porém, alguns quilômetros adiante, quando chegaram na estação de St. Paul's, ambas desceram juntas, onde a moça repetia instintivamente, falando consigo mesma: "Não é aqui, estou no lugar errado, eu disse que não estava certo." E logo em seguida, ambas caminharam lado a lado rumo às escadas para sair da estação. E num descuido de um flash apenas de 2 ou 3 segundos, quando a própria Cynthia foi arrumar a manga do casaco no seu lado esquerdo, ela lembra que virou para o lado e simplesmente não viu mais a figura misteriosa. Ela diz que tomou um susto de uma proporção tão grande, pois era inimaginável que uma pessoa pudesse desaparecer tão rapidamente, ou até mesmo ter voltado para a plataforma nesse mesmo instante, onde ela até virou para trás e diz que caminhou alguns passos para ver se encontrava essa tal moça misteriosa, né? Essa figura inquieta que fez essa viagem aí de cerca de mais ou menos 10 minutos do lado dela até St. Paul's, mas no entanto não viu nem mais vestígio dessa tal figura. Que achou até engraçado, riu bastante, afinal de contas ela imaginou de imediato: putz, essa mina deve estar muito louca, deve ter cheirado, bebido, o que às vezes é até muito comum, né, você encontrar aí dentro do transporte público no mundo inteiro, pode ser aqui no Brasil, outro lugar, essas pessoas meio perturbadas, né, que não batem muito bem da bola e que vêm te perturbar ali enquanto você está viajando. Porém, passados praticamente 10 anos, foi quando Cynthia começou a ficar assustada, logo quando aconteceram aqueles ataques terroristas na cidade de Paris. Imediatamente ela lembrou da tal pergunta desta que nós estamos classificando aqui como uma suposta viajante do tempo. E a coisa começa a ficar ainda mais intrigante, pois, como muitos sabem, indo de trem de Londres até Paris, você leva praticamente 40 minutos pela Eurostar. E como ela relata que a tal figura estranha repetia em vários momentos consigo mesmo algo sobre latitude e longitude, além das várias anotações históricas, né, que aconteceram ao longo do tempo, talvez estaria essa pessoa no lugar certo ou indo para o lugar certo, mas talvez no ano errado. Poderia até mesmo a tal figura estranha ser um ser alienígena, ou mesmo, como eu disse ainda há pouco, alguém perdido em uma linha temporal, onde estaria buscando salvar alguém durante os ataques cometidos a Charlie Hebdo, ou até mesmo na tragédia, né, que foi maior ainda, acontecida durante o show do Eagles of Death Metal, anos depois. O fato é que quando nós juntamos essa pergunta realizada pela essa tal mulher misteriosa 10 anos antes de todos os fatos ocorrerem,
tudo vai se tornando muito, mas muito intrigante de verdade, onde nós podemos até imaginar que pode ter sido mera coincidência de uma lunática que viajava ao lado da brasileira dentro do metrô. Mas, no entanto, é no mínimo bastante curioso. Meus amigos, eu vou ficando por aqui em mais um episódio de Vídeo Mistério, mas vou pedindo para você que ainda não está inscrito aqui no canal, que se inscreva já, participe comigo nos comentários e não esqueça também de deixar o seu joinha, combinado? Um grande abraço e até o próximo Vídeo Mistério.